Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é de pirar a cabeça. A loucura! Loucura? E olha, você mandou um material pra gente que é super interessante, viu? Tem de tudo. Artigos acadêmicos, um documentário, até ementa de curso. É bastante coisa. Parece que você quer entender como a ideia de loucura foi mudando ao longo da história, né? Como ela se transformou. É, isso aí. E o mais legal é ver como essa ideia é moldada pela cultura, né? O que a gente considera normal aqui pode ser totalmente diferente em outro lugar. Pois é, e essa viagem no tempo promete, hein? Você Uhum. consegue imaginar, por exemplo, uma época em que ouvir vozes era visto como um sinal de inspiração divina. Nossa, Pois é, na Grécia Antiga era mais ou menos assim. que contraste com a Idade Média, né? Aí a coisa muda completamente de figura. A loucura vira sinônimo de possessão demoníaca. É verdade, uma mudança radical, né? Total. E essa mudança mostra como a nossa compreensão da mente humana é moldada pelas crenças e valores de cada época. Faz muito sentido. Mas me diz uma coisa. Na Idade Média, qual é essa ideia de possessão demoníaca tão forte? Será que o lado espiritual da loucura desapareceu completamente? Ou será que ainda existia espaço para outras interpretações? Olha, essa é uma pergunta interessante. É bem provável que as duas visões tenham coexistido, né? Afinal, a Idade Média foi um período longo, complexo, cheio de nuances. A gente vê, por exemplo, a figura do louco sagrado, que era visto como alguém que tinha uma conexão especial com o divino. Verdade, né? Então a gente já começa a perceber que a história da loucura não é linear, né? Ela tem idas e vindas, altos e baixos. E essa viagem no tempo nos leva até a Era Moderna, onde as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. As coisas esquentam. Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu vi nos artigos, no século XVI, a loucura passa a ser associada à preguiça e à imoralidade. É isso mesmo. É isso aí. Imagina só, se você não se encaixava nos padrões de produtividade e comportamento da época, corria o risco de ser considerado louco. Nossa, que loucura. E essa associação com a imoralidade abriu caminho para uma mudança radical que foi a medicalização da loucura. E essa medicalização, que a princípio parece um avanço, acaba levando ao confinamento em asilos, né? Exatamente. E com o surgimento dos asilos, a loucura passa a ser vista como uma doença que precisa de tratamento, inaugurando uma nova era na história da psiquiatria. Falando em psiquiatria, a gente não pode deixar de mencionar diferentes perspectivas teóricas que tentam explicar a loucura, certo? Uma delas é a perspectiva biológica, que ganhou força com os avanços da neurociência. Sim, essa perspectiva vê os transtornos mentais como doenças do cérebro, como se fosse um problema físico, né? Mas como tudo na vida, ela também tem suas limitações. Verdade. Alguns pesquisadores criticam essa visão por ser reducionista, né? Por simplificar a experiência humana a um conjunto de neurotransmissores. Aí entra a perspectiva psicológica, que explora os processos mentais, os comportamentos e as experiências do indivíduo. É, a perspectiva psicológica amplia o olhar, né? Traz outras peças para o quebra-cabeça. Com certeza. Mas a gente sabe que a mente humana não existe no vácuo, né? E é aí que entra a perspectiva social e cultural, que nos convida a pensar no papel da sociedade na definição do que é normal ou anormal. É, a gente é influenciado pelo ambiente em que vive, né? Pelas relações, pela cultura. Tudo isso impacta a nossa forma de ver o mundo. Totalmente. E essa perspectiva é fundamental para entendermos como a cultura molda a nossa percepção da loucura. Um exemplo disso é o amok, um surto repentino de comportamento violento que é reconhecido na Malásia. Ah, o amor é um exemplo clássico de como a cultura influencia a forma como a gente interpreta a realidade. E o mais interessante é que o amok não é visto como um transtorno mental na Malásia, mas sim como reação culturalmente aceitável a certas situações. Isso mostra como a nossa visão de mundo influencia a forma como interpretamos a realidade. É, o que é considerado loucura aqui pode ser visto como algo completamente diferente em outra cultura. Exatamente. E por falar em diferentes interpretações, o documentário Ouvidores de Vozes que você mandou pra gente nos leva para dentro do mundo, de pessoas que vivem a experiência de ouvir voz. Ele desafia a visão tradicional da psiquiatria, que tende a patologizar essa experiência sem levar em conta outros possíveis significados. É, o documentário nos faz questionar os rótulos, né? Nos convida a escutar as histórias, as vivências, sem julgamento. É verdade. E esses relatos nos mostram que ouvir voz pode ser algo muito mais complexo do que a gente imagina. Com certeza. As vozes podem ter diferentes origens, intensidades, significados. E, em alguns casos, elas podem até ser integradas à vida da pessoa de forma positiva. Olha só. Mas e aí? Como a gente pode conciliar essa diversidade de experiências com a necessidade de oferecer tratamento e apoio para quem está sofrendo? Boa pergunta. Acho que a chave está em ter uma abordagem mais humana, que leve em conta a individualidade de cada pessoa, suas crenças, seus valores, sua cultura. A gente precisa ir além do diagnóstico, né? Entender a pessoa como um todo. Exatamente, cada caso é um caso, cada história é única. E a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho aqui no The Deep Dive.
Na primeira parte, a gente passeou pela história da loucura, explorou diferentes perspectivas, até questionou a nossa própria ideia de normalidade. É verdade. A gente viajou bastante. E agora, eu queria voltar a atenção para o documentário Ouvidores de Voz. Ah, sim. Ouvidores de voz. Para a gente entender melhor como ele contribui para esse debate. Lembre que na primeira parte a gente ficou no ar com aquela pergunta de como conciliar a diversidade de experiências de quem ouve vozes com a necessidade de oferecer tratamento e apoio. Lembro sim. E eu acho que o documentário nos ajuda a navegar nesse dilema. Acho que sim. O documentário coloca a gente frente a frente com a realidade de quem vive essa experiência e nos faz questionar essa ideia de que ouvir vozes é sempre sintoma de doença. É verdade. Me impressionou muito como ele desconstrói a imagem estereotipada do louco como alguém perigoso ou incapaz. Foge totalmente do estereótipo. Totalmente. A gente vê pessoas comuns, com suas vidas, seus trabalhos, suas famílias, seus desafios. E a maneira como o documentário dá voz a essas pessoas, sem julgamentos, é realmente poderosa. Sem dúvida. E é justamente essa a grande sacada do documentário. Mostrar a humanidade por trás da experiência de ouvir vozes, ele nos convida a escutar, a tentar compreender, a ter empatia. Verdade. E ao fazer isso, o documentário nos leva a questionar os nossos próprios preconceitos, né? Afinal, quem nunca sentiu medo ou desconforto diante da ideia da loucura? É natural a gente ter receio, né? Mas o documentário ajuda a gente a desmistificar a loucura, mostrar que ela não é esse monstro que a gente imagina. Ele humaniza a experiência. Isso. E essa desmistificação passa por entender a complexidade da experiência de ouvir vozes, né? A gente viu que as vozes podem ter diferentes origens, intensidades, significados. Exatamente. E o documentário faz um ótimo trabalho ao mostrar essa diversidade de experiências. Tem gente que convive bem com as vozes, tem gente que sofre muito, tem gente que as vê como algo positivo, tem gente que as vê como algo negativo. É uma variedade enorme de experiências. E essa pluralidade de experiências nos leva a questionar a validade de um modelo único de tratamento, né? Será que o que funciona para uma pessoa funciona para todas? Essa é uma pergunta fundamental. A gente precisa ter cuidado para não cair na armadilha da medicalização excessiva, né? Porque pode acabar silenciando as vozes daqueles que vivenciam a loucura. A gente precisa escutar essas vozes. Sim. E nesse sentido, acho que o documentário nos convida a repensar a nossa relação com a psiquiatria. Não se trata de negar a importância do tratamento médico, mas de questionar o papel da psiquiatria na sociedade. Entender como ela pode ser usada para controlar e disciplinar os indivíduos. Exatamente. E essa reflexão nos leva de volta ao filósofo Michel Foucault, que a gente mencionou na primeira parte, Sim, Foucault. que se dedicou a desvendar esses mecanismos de poder que atuam na sociedade e como a psiquiatria se insere nesse contexto. É verdade. Lembra que a gente comentou que Foucault via a loucura como um produto da história, da cultura e do poder? Sim, lembro. Você quer que eu explique melhor essa ideia? Pode ser. Então, Foucault argumenta que a loucura não é uma categoria natural, mas sim uma construção social. Ou seja, o que é considerado loucura numa época ou cultura pode ser visto como normal em outra. Interessante. E essa definição do que é normal ou patológico está ligada às relações de poder na sociedade. Então, para Foucault, a psiquiatria, ao definir o que é loucura, acaba servindo como um instrumento de controle social. Exatamente. A psiquiatria, ao medicalizar a loucura, define quais comportamentos, pensamentos, formas de ser são aceitáveis ou não. Entendi. E ao fazer isso, ela contribui para a manutenção da ordem social, para a exclusão daqueles que não se encaixam nos padrões. Faz sentido. E o documentário Ouvidores de Vozes dialoga com essa crítica de Foucault a mostrar como a medicalização da experiência de ouvir vozes pode levar à estigmatização e à exclusão social. O documentário traz essa questão à tona. Sim, ele nos mostra que muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico, ao invés de ajudar, acaba rotulando e silenciando as pessoas. E isso pode ser muito prejudicial. Com certeza. Ele nos convida a ter um olhar mais humano, mais compreensivo para aqueles que vivenciam a loucura. A gente precisa ter mais empatia. Sim. E a questionar esses mecanismos de poder que atuam na nossa sociedade. Mas e aí? Se a loucura é uma construção social, se ela é moldada por essas relações de poder, como é que a gente pode lutar contra o estigma e a exclusão? Olha, eu acho que a chave está em questionar os padrões, as normas, os valores que definem o que é normal, o que é aceitável. A gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa ter um olhar crítico para a nossa própria cultura, para a forma como a gente lida com a diferença, com a diversidade. E essa crítica nos leva a repensar nossa relação com a psiquiatria, né? Sim. A gente precisa entender que a psiquiatria é uma ferramenta, né?
que pode ser usada para o bem ou para o mal. É como qualquer ferramenta. Exato. A gente precisa garantir que a psiquiatria seja usada para promover a saúde mental, o bem-estar, a inclusão social, e não para controlar, disciplinar, excluir aqueles que não se encaixam nos padrões. Ela precisa ser usada de forma ética. Isso. E eu acho que o documentário Ouvidores de Vozes dá um bom exemplo de como a gente pode usar a psiquiatria de forma mais humana, mais ética. Ao dar voz àqueles que são silenciados, ele nos convida a construir um diálogo mais aberto, mais respeitoso sobre a loucura. É verdade, ele abre espaço para o diálogo. Sim. O documentário nos mostra que a gente precisa escutar as vozes daqueles que vivenciam a loucura e entender suas experiências, suas necessidades, seus desejos. Escutar com atenção e sem julgamentos. Com certeza. Yeah. E, ao fazer isso, a gente pode começar a construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos, né? Uma sociedade que valorize a diversidade, que respeite a diferença, que acolha a loucura como parte da experiência humana. Esse é o caminho. E por falar em acolher a loucura, que tal a gente voltar a atenção para os artigos acadêmicos que você mandou? Ah, sim? Nos É. artigos. Lembra que eles traziam algumas reflexões interessantes sobre a importância de se ter uma visão transcultural da loucura? Lembro, sim. Eles argumentam que a gente precisa ter cuidado para não impor o modelo ocidental de saúde mental a outras culturas. Cada cultura tem a sua forma de lidar com a loucura. Exato. O que é considerado loucura aqui pode ser visto como algo completamente normal em outro lugar. Verdade. E essa compreensão nos leva a questionar a universalidade dos diagnósticos psiquiátricos. Afinal, será que a esquizofrenia, a depressão, o transtorno bipolar se manifestam da mesma forma em todas as culturas? É uma boa pergunta. E para responder essa pergunta, a gente precisa se abrir para outras formas de entender a mente humana, né? A gente precisa ampliar os nossos horizontes. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a nossa cultura não é a única, que existem outras formas de ver o mundo, de lidar com a loucura. A gente tem muito que aprender com outras culturas. E quem sabe a gente pode até descobrir que a loucura, em algumas culturas, não é vista como algo negativo, Olha só. mas como algo positivo, como uma fonte de criatividade, de inspiração, de sabedoria. Interessante. Então a gente já começa a perceber que a loucura não é esse conceito único, universal, imutável, né? Ela é moldada pela cultura, pela história, pela sociedade. É isso aí. E essa compreensão nos leva a ter um olhar mais crítico para a nossa própria cultura, para a forma como a gente lida com a loucura, com a diferença, com a diversidade. É verdade. E por falar em diversidade, então a gente voltar a atenção para o documentário Ouvidores de Vozes. Eu vou voltar para o documentário. Ele nos mostra como a experiência de ouvir vozes pode ser muito mais complexa e multifacetada do que a gente imagina. O documentário é rico em detalhes. Ele nos convida a mergulhar na subjetividade de cada pessoa, a entender suas histórias de vida, seus medos, suas angústias, suas alegrias, suas conquistas. Ele nos mostra a pessoa por trás do diagnóstico. Isso. E ao fazer isso, ele nos ajuda a desconstruir essa imagem estereotipada do louco como alguém perigoso, incapaz, diferente de nós. Ele quebra os estereótipos. Exatamente. O documentário nos mostra que a loucura não é algo distante, que só acontece com os outros. Ela faz parte da experiência humana. Ela está presente em todos nós, em diferentes graus. Faz parte da nossa humanidade. Isso. E essa compreensão nos leva a ter uma postura mais humana e compassiva em relação àqueles que vivenciam a loucura. Com certeza. A gente precisa acolher, escutar, apoiar sem julgamento, sem preconceitos. Sem dúvida. A gente precisa construir uma sociedade que valorize a diversidade, que respeite a diferença, que acolha a loucura como parte da experiência humana. E o documentário Ouvidores de Vozes dá um bom exemplo de como a gente pode fazer isso. Ele é um bom guia pra gente. E por falar em exemplo, acho que a gente já explorou bastante o documentário, né? Já. Que tal a gente voltar na próxima parte para discutir as outras fontes que você mandou? É verdade. A gente tem mais material para explorar. E ver como elas contribuem para essa conversa sobre a loucura. Combinado. Então, até a próxima parte do nosso mergulho. Até a próxima. E cá estamos nós, de volta para a última parte do nosso mergulho no mundo da loucura. Nossa, essa conversa está sendo uma verdadeira viagem. Exploramos a história, mergulhamos em diferentes perspectivas e até questionamos os nossos próprios preconceitos. É verdade, passamos por cada fase. Mas agora, na reta final, que tal a gente tentar responder aquela pergunta que ficou no ar? Como a gente pode construir uma sociedade mais acolhedora para aqueles que vivenciam a loucura? Essa é a grande questão, né? Mas acho que as fontes que você compartilhou, especialmente os trabalhos do João Frais Pereira, dão pistas valiosas pra gente. Ele defende que a gente precisa desconstruir essa ideia de uma linha divisória rígida entre normalidade e loucura.
Reconhecer que essa fronteira é muito mais tênue do que a gente imagina. A gente até tocou nesse ponto lá na primeira parte. Vimos como o que é considerado normal varia de cultura para cultura, de época para época. Exatamente. E essa compreensão nos leva a questionar os rótulos, os diagnósticos, as categorias que a gente usa para definir e classificar as pessoas, né? Será que a gente precisa mesmo encaixar todo mundo em caixinhas? E será que essas caixinhas muitas vezes não servem para controlar e silenciar aqueles que não se encaixam nos padrões da sociedade? Olha, essa é uma questão que a gente precisa se atentar. Afinal, a gente não pode esquecer que a psiquiatria, como qualquer área do conhecimento, também é influenciada por fatores históricos, culturais e até políticos. É verdade. Por isso é tão importante a gente ter um olhar crítico, né? Com certeza. E por falar em olhar crítico, o documentário Ouvidores de Vozes, que a gente discutiu bastante na segunda parte, faz um trabalho incrível ao questionar a medicalização excessiva da experiência de ouvir vozes. Pois é, o documentário mostra que ouvir vozes nem sempre é sintoma de doença. E mesmo quando causa sofrimento, a medicalização pode não ser a melhor resposta. Isso bate com o que vimos nos artigos acadêmicos, né? Total. Eles defendem uma abordagem mais holística, que leva em conta não só os aspectos biológicos, mas também os psicológicos, sociais e culturais da loucura. É isso aí, uma abordagem que reconheça a singularidade de cada pessoa, né? Afinal, cada um vivencia a loucura de um jeito, tem suas próprias necessidades, seus próprios recursos. E falando em recursos, os artigos também mencionam a importância de oferecer alternativas à medicalização. Terapia, grupos de apoio, estratégias de enfrentamento. O que você acha? Acho fundamental. A gente precisa ter um leque de opções para oferecer para as pessoas e não se prender a um único modelo de tratamento. Ampliar as possibilidades. Mas e a gente como indivíduos? O que a gente pode fazer para mudar a forma como a sociedade encara a loucura? Eu acho que o primeiro passo é a gente se informar, se educar, ler, pesquisar, conversar com quem entende do assunto, assistir documentários como Ouvidores de Vozes. Buscar conhecimento. É entender a complexidade da loucura para poder desconstruir os preconceitos. Que a gente internaliza desde cedo, né? Todos esses medos, essas ideias preconcebidas que a gente hereda da nossa cultura. Exatamente. E para desconstruir esses preconceitos, a gente precisa se abrir para o diálogo. Se colocar no lugar do outro, tentar entender a experiência daqueles que vivem com a loucura. Ver o mundo pelos olhos deles. É isso aí. E essa empatia, essa compaixão, é o que vai nos permitir construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais acolhedora para todos, né? Com certeza. A gente precisa lembrar que por trás do rótulo da loucura existe um ser humano, com suas dores, suas alegrias, seus sonhos, suas lutas. E esse ser humano merece o nosso respeito, a nossa compreensão, o nosso apoio. Que bonito isso. Acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes hoje, né? A mensagem de que a loucura faz parte da diversidade da experiência humana e que a gente precisa aprender a conviver com ela de forma mais respeitosa, mais compassiva, mais humana. Exatamente. Que essa conversa seja só o começo de uma reflexão mais profunda sobre o tema e da construção de um mundo mais justo e acolhedor para todos. E, com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo da loucura. Foi um prazer enorme compartilhar essa jornada com vocês. Até a próxima!